Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor David Cabral aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E detalhe, viu? Olhe bem dentro dos meus olhos azuis, porque hoje nós temos diversas dicas que são importantes para a nossa gramática, tá certo? Prestem atenção, porque hoje o nosso conteúdo é uma delícia. Hoje nós vamos falar de predicação. Pessoal, quando a gente fala de predicação, a gente lembra logo de quê? Professor, predicação tem a ver com predicado. Olha como vocês estão inteligentes. Professor, predicação tem a ver com os verbos. Olha, o verbo quando ele é transitivo, quando ele é intransitivo, quando ele é transitivo direto, quando ele é transitivo indireto, quando ele precisa de complemento. Percebem aí? Ou o verbo ele pode não precisar de complemento, o verbo ele tem diferentes comportamentos diante da oração. Aí eu te digo o seguinte, se o verbo tem diferentes comportamentos diante da oração, o que é que nós devemos fazer? Identificar o comportamento deles. Então, a predicação verbal vai ser justamente o estudo desse comportamento do verbo na oração. E a gente percebe que é a partir da predicação verbal que nós podemos analisar se ocorre uma ação, ou um fato, ou se existe uma qualidade, ou um estado, ou um modo de ser do sujeito. Mas para isso, eu preciso que vocês prestem atenção, principalmente aqui nos nossos tipos de sujeito, como forma de revisão. Nós vamos ter 5 tipos de sujeito aqui. Sujeito simples, composto, oculto, que também pode receber outros nomes, sinônimos, que pode ser chamado de desinencial ou até mesmo de sujeito elíptico. Nós vamos ter o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, que algumas gramáticas até trazem uma outra abordagem. Dizem assim, sujeito, oração sem sujeito. Aí o que é que a gente percebe? Preste atenção. O sujeito, automaticamente, o povo diz assim, professor, só vem no início da oração. Não, ele pode vir tanto no início, quanto no meio, quanto no final. Não existe posicionamento. O que é importante a gente perceber? Sujeito é de quem se fala na oração. Eu estou falando de quem? Consigo identificar? Então é a partir justamente dessa situação que nós vamos trabalhar. Perceba o seguinte aqui, ó. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Quando eu falo de núcleo, eu estou falando de palavra principal, palavra de maior relevância, palavra base, percebe? Então, essa palavra principal automaticamente formará o núcleo do sujeito. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a mulher chegou. Quem é o sujeito? O sujeito é a mulher. Mas qual é a palavra base? Qual é a palavra principal? Qual vai ser o núcleo do sujeito? Mulher. Perceberam? Entre a e mulher, automaticamente a palavra de maior relevância é mulher. Um núcleo só, sujeito simples. Ô professor, quer dizer que quando o sujeito é composto eu vou ter mais de um núcleo? Verdade. Por exemplo, eu digo a mulher e o homem chegaram neste estabelecimento. Se eu digo que chegaram, automaticamente foi a mulher e o homem. Queridos, mulher, um núcleo. Homem, outro núcleo. Mais de um núcleo, sujeito o quê? Composto. Show de bola. A gente tem aqui, ó, o menino e a menina chegaram. Ó, menino, menina. 2 núcleos. Perceberam? Muito bem. Ô professor, o sujeito quando ele é oculto é quando a gente percebe justamente pela terminação do verbo a existência dele na oração. Como é que a gente percebe isso? De forma bem simples. Se eu disser para vocês assim, ó, estudei para a prova. Aí você lembra dos pronomes quando você conjuga os verbos. Quem foi que estudei? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Percebem aí? Quem foi que estudei? Eu. Muito bem. Se fui eu, automaticamente é o quê? Primeira pessoa do singular. Eu percebi o quê? Que quando eu coloquei estudei, não coloquei a palavra eu na oração, não. Mas o verbo estudei identifica que está se tratando da pessoa eu. Primeira pessoa do singular. Perceberam aí o que é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial? Muito bem. Sujeito indeterminado. O que seria? É aquele que está, olha, com o verbo conjugado na terceira pessoa do plural ou possui a partícula si,
Pessoal, a própria palavra já disse. Se o sujeito é indeterminado é porque eu não consigo determinar o sujeito. Como assim, professor, não consigo determinar? Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu disser assim, ó, pegaram o meu livro. Eu sei quem foi que pegou. Para eu dizer a palavra assim, pegaram, automaticamente você não sabe se foram eles, se foram elas, quem danado foi que pegou. Se eu não sei quem foi que pegou o livro, automaticamente o sujeito é o quê? Indeterminado. A gente tem aqui, ó, chegaram cedo em casa. Tu sabe quem foi? Se tu souber, tu me diz, tu me conta, porque eu também não estou sabendo. Percebe aí? Automaticamente, sujeito o quê? Indeterminado. Professor, e o sujeito inexistente? Ou até mesmo oração sem sujeito. Como é que vai acontecer isso aí? São quando os verbos são impessoais, automaticamente. A gente percebe, olha, o verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando tempo decorrido, né? E fenômenos da natureza. Se eu disser choveu muito ontem em Limoeiro, o professor, choveu muito, quem é o sujeito? É o povo dizer a chuva? Que chuva, filho? Quando eu digo o verbo choveu, automaticamente esse verbo expressou um fenômeno da natureza. Trovejou. Percebe o verbo que expressou o fenômeno natural? Aí eu digo, ó, há muitas pessoas na sala. Você percebe que o verbo haver, ele foi utilizado no sentido de existir, no sentido de dizer que existem muitas pessoas. Perceberam aí? Justamente. Ó, quando eu digo faz anos que não a vejo, queridos, esse faz anos automaticamente demonstra o quê? Que seria o quê? Tempo decorrido. Então, quando essas situações acontecer, o sujeito é um sujeito inexistente. E quando a gente fala de predicação verbal, nós vamos ter os verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação. Como é que a gente pode ter essa situação? Vamos supor aqui, os verbos significativos. Eu vou ter verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. Percebeu que o verbo não precisou de complemento, automaticamente ele vai ser chamado de verbo intransitivo. E o verbo transitivo é aquele que necessita de quê? De um complemento. Quando eu falo de verbo transitivo, eu vou ter justamente uma classificação. Perceba o seguinte aí, olha. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Eu posso ter um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele justamente que pede um complemento, mas esse complemento ele não vem acompanhado de uma preposição. Aí você diz, professor, me lembra o que é preposição? Preposição são palavras invariáveis em gênero, número e grau. Então isso significa dizer que se você encontrar na língua portuguesa uma palavra que não tem variação de gênero, todo mundo lembra o que é gênero? Masculino e feminino. Número, todo mundo lembra o que é número? Singular e plural. E grau, todo mundo lembra o que é grau? Aumentativo e diminutivo. Aí eu pego a palavra com, por exemplo. Aí eu tenho com o homem, com a mulher. Com permaneceu do mesmo jeito. Com os homens, com as mulheres. O com permaneceu do mesmo jeito. Com a casinha, com o casarão. O com permaneceu do mesmo jeito. Então, se o com permaneceu do mesmo jeito, significa dizer que a palavra com é uma palavra invariável. Ela dá tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto para o singular, quanto para o plural, quanto para o aumentativo, quanto para o diminutivo. Então, essa palavra que é invariável, ela é chamada de preposição. Então, olha, não existiu preposição, mas existiu o complemento, verbo transitivo direto. Professor, e se existir uma preposição? Automaticamente, se pedir um complemento com preposição, o verbo vai ser um verbo transitivo indireto. Indireto é aquele que vem acompanhado da preposição. Aí eu digo assim, eu gosto de você. Ó, eu gosto. Eu gosto de quem? Eu gosto de você. Percebeu que o de seria justamente uma preposição? Porque quem gosta, gosta de alguém. Tem uns bisuzinhos que a gente vai ver na próxima aula, com certeza. E o verbo transitivo direto e indireto, para a gente poder finalizar. Quando eu digo verbo transitivo direto e indireto, automaticamente aquele verbo ele vai pedir o quê? Ele vai pedir dois complementos. Se ele pede dois complementos, isso significa dizer que um complemento é com preposição e o outro complemento é sem preposição ou vice-versa. Mas, de todo jeito, a gente percebe que vai existir dois complementos. Então, olha, verbo intransitivo,
sem complemento. Verbo transitivo direto, complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, complemento com preposição. E verbo transitivo direto e indireto, 2 complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. Cheiro no coração. E na próxima aula a gente continua. Se liguem aí todas as dicas de língua portuguesa. Tchau!